Pessoal, professor Keller Borges com vocês agora com direito penal militar. Nosso foco no momento, tá? Trabalharmos aí parte especial. Alguns editais, eles costumam, basicamente, dar foco, dar ênfase em uma das partes do Código Penal Militar. Só que antes de chegar nos crimes de fato, de trabalharmos os crimes em espécie, eu vou apresentar para vocês um dos editais que a gente vai trabalhar, que é PM da Bahia, tá? Especificamente, Soldado PM Bahia, que é uma dessas provas que optou somente por parte especial. Tá? Então, com vocês, como eu disse, sou o professor Keller Borges, especialista em direito militar, e a ideia é comentar, trazer aqui algumas situações, tirar as suas dúvidas e te deixar preparado para que no dia da prova você leve os seus pontos de penal militar para casa. Combinados? Então, nesse sentido, confere comigo aí o edital. O edital Soldado 2017 trouxe noções de direito penal militar. Normalmente os senhores e as senhoras encontrarão esse termo noções quando a prova não exige, tá? Não exige formação específica em direito, bacharelado em direito. Por esse motivo, noções. Só parte especial, 4 tópicos. O primeiro, que pode parecer o maior deles, mas quando a gente terminar as nossas aulas, o quanto ele é simples, dos crimes contra a autoridade e disciplina. Pessoal, a autoridade e disciplina é a chave para que você aqui, ó, a autoridade e disciplina são as chaves que vão te dar aí o entendimento em relação a esses crimes de maneira geral. Entenda que toda instituição militar, ela no Brasil, ela se ergue, ela é pautada por 2 princípios. Tá aqui a letra, acompanhei comigo, hierarquia e disciplina. Tá? Hierarquia e disciplina. Então é interessante a gente começar fazendo essa acepção de termos. Hierarquia e disciplina. A hierarquia é a carreira militar estruturada em níveis. Então imagine o militarismo como uma pirâmide. Nessa pirâmide, você tem várias camadas. Acima, na parte superior, você tem os oficiais, comandamento, chefia, direção. Na parte de baixo, praças, aqueles responsáveis pela execução das ordens que lhes são exaradas. Então, essa é a estrutura hierárquica. Quando eu falo em hierarquia, além de pressupor um ordenamento em níveis, você também tem a questão, basicamente, pelo menos na maioria das forças militares, de ascensão gradual. Via de regra, ninguém entra no militarismo já no posto de capitão. A única exceção, Steve Rogers, Capitão América. Como ele não existe aqui, basicamente, para ser capitão, primeiro vem o curso oficial, aspirantado, tenentado, e aí sim eu chego ao posto de oficial intermediário. Então, só para ilustrar o que é hierarquia, basicamente isso. Ordenamento da carreira militar em níveis, de modo que todas as etapas, todos os estágios devem ser respeitados. O segundo conceito, disciplina. Disciplina, quando eu digo eu tenho a disciplina, via de regra, eu tenho que pedir que você observe leis, siga normas, siga regras. O cidadão brasileiro, de uma maneira geral, tem essa necessidade. Nos é cobrado o acatamento às leis e às normas. Os militares não poderiam ser diferentes. Além das leis, eles também têm que observar os regulamentos internos. Regulamentos internos, entendimentos por portaria e todas essas distinções. Por esse motivo, hierarquia e disciplina. Volta comigo no edital. Dos crimes contra a autoridade e disciplina, então, não trouxeram todos. Esses crimes são um título do Código Penal Militar. Ao final do edital, eu vou apresentar para vocês a parte especial. Motim, revolta, conspiração, aliciação para motim e revolta. Lembrando que isso aqui são as palavras do seu edital. Da violência contra superior ou militar de serviço, desrespeito a superior, recusa de obediência, oposição à ordem da sentinela, reunião ilícita, publicação ou crítica indevida, fechando aí com resistência mediante ameaça ou violência. Então esse é o primeiro tópico. Na sequência, temos os crimes contra o serviço e o dever militar, relacionados ao cumprimento de tarefas, ao compromisso do militar com a sua missão. Aqui nós temos, em especial, crimes de deserção. Crime de deserção, um crime muito popular. Abandono de posto, sair do posto sem a devida autorização. E
o que mais é cobrado são esses dois crimes, deserção e abandono de posto, até porque a deserção ela tem uma série de formas distintas, diferenciadas. Tá? E terminamos com dois crimes que, via de regra, parecem ser crimes menores, mas ainda hoje ensejam processo criminal militar e, por esse motivo, geralmente são cobrados em provas de direito penal militar. A embriaguez em serviço e o dormir em serviço. Tá? Esse é o título 2 dos crimes contra o serviço e o dever militar. Na sequência, uma seção de crimes, a bem da verdade, o nosso examinador, quando ele separa a administração militar do dever funcional, o faz por mera liberalidade dele. Tá? Não tem aí o Código Penal Militar. Nessa parte ele separa a administração militar é separado de justiça militar. O seu CPM ainda cobra como administração. A administração da justiça militar. Então, esse tópico, tá, esse título, ele tem esses dois momentos. A administração militar, tá, de um lado, e a administração da justiça do outro. Dentro dos crimes contra a administração militar, você tem ali a parte de dever funcional. Então, não há uma hierarquia, não há uma acepção em relação a essa situação. Desacato superior, desacato militar, desobediência, peculato furto, concussão, corrupção ativa e passiva, falsificação de documento, falsidade ideológica e uso de documento falso, fechando com a prevaricação. Então esse é o nosso cronograma de trabalho, esses são os crimes que nós vamos comentar um a um com vocês, com exemplos e, em especial, mostrar para você como que ele costuma ser cobrado em prova. Dos crimes militares em tempo de paz, esse é o nosso foco. Crimes militares em tempo de paz. Ainda que a sua prova não cobre parte geral, essa divisão de parte especial em crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra nasce na parte geral, artigos 9 e 10. O artigo 9, eu até costumo brincar, o todo-poderoso 9, porque ele torna-se o mais importante, em especial, quando alguns dos crimes que a gente vai trabalhar aqui, porque ele me traz a regra que fará a divisão, fará a classificação entre crimes comuns e crimes militares. Porque quando a teoria, a gente vai falar, o próximo assunto a gente fala de teorias do crime, para que vocês entendam como que é estruturado o Código Penal Militar. Quando eu falo de teorias do crime, nós temos, em alguns momentos, a necessidade de buscar saber quando um crime é comum e quando um crime é militar. Então, nesse sentido, quem te dá essa linha mestra é o artigo 9. E o artigo 10 separa o tempo de paz do tempo de guerra. Tempo de paz, tempo de guerra. Ok? Então, por curiosidade, quem tiver se sentir motivado, tiver já estendendo, já preparado para o CFO da PM da Bahia, já dá uma olhadinha aí na parte geral, porque muito em breve a gente já volta com as aulas também de parte geral. Ok? Então, voltando aqui, pessoal, esses que está na sua tela são os crimes militares em tempo de paz. Você tem um total de 7 títulos, tá? 7 títulos. As provas, de maneira geral, costumam nos cobrar o título 2, o título 3 e o título 7, tá? Esses são os mais cobrados aqui, ó. Artigos 149 a 182, 183 a 204 e 298 a 354. Raríssimas vezes, pouco ou quase nenhum, os senhores e senhoras verão, numa prova de noções de penal militar, esses artigos aqui, ó, quase nunca são cobrados. Via de regra, quando a prova exige um bacharelado em direito e trago lá Código Penal Militar, pode ser que eu tenha uma outra questão nesse sentido. Mas o que nós mais populares, exatamente, ó, título 2, 3 e 4. A PM da Bahia, tá, foi muito tranquila, porque além de separar os 3 títulos mais populares, separou aqueles artigos que o seu examinador julgou de maior importância, como eu já comentei com vocês na parte anterior. Ok? Então, essa é a ideia. Isso são os crimes militares em tempo de paz, e é dessa forma que a gente vai trabalhar aqui nos nossos próximos vídeos.
Antes de fato de sairmos, né, a caça dos crimes em espécie, é bom fazermos aqui uma breve análise do artigo 9º, crimes militares em tempo de paz, e alguns conceitos relacionados, que eu vou automaticamente desenhando aqui para vocês. O artigo 9º, como eu já havia adiantado, ele define os crimes militares em tempo de paz. No Brasil, nós temos aí, hoje, quatro teorias que vão trabalhar a interpretação do artigo 9º. A teoria clássica, muitos adeptos, teoria processual, teoria topológica e a teoria tricotômica. Eu, como instrutor, professor de penal militar, especialista em direito militar, sou adepto da teoria tricotômica. Teoria tricotômica, pessoal, é uma das interpretações possíveis. Via de regra, algumas bancas que gostam de uma prova mais assim doutrinária, uma prova com nível de dificuldade um pouco mais elevado, ela traz, em especial, algumas dessas teorias. Exemplo, dá um exemplo aí, professor. PM de Minas, tricotômica. PM de São Paulo, processual ou clássica. Então você basta buscar aí questões anteriores da banca, daquela organização que faz a sua prova, para que você tenha assim um desempenho, uma desenvoltura maior na hora de trazer o conteúdo para o seu dia a dia, para que então você consiga seu sucesso na prova. Então a teoria tricotômica do Cláudio Amin Miguel e Ione Cruz, dois excelentes nomes, dois dos maiores nomes do direito militar no Brasil, eles dividem o crime militar em três momentos distintos. Eles interpretam que o artigo 9º classifica os crimes militares em três momentos distintos. Quando você vê o tipo penal, consegue entender o conjunto do tipo penal, aquele conjunto básico de conceitos que formam um tipo penal, você consegue classificá-lo e dessa forma entender uma série de regras que eventualmente serão aplicadas dentro do processo criminal militar. Então vamos lá? Teoria tricotômica, pessoal, vamos fazer um desenho aqui, ó, do artigo 9º, teoria tricotômica. 3. Eu tenho crimes militares em tempo de paz, são divididos em três momentos distintos. Primeiro momento, propriamente ou essencialmente militares. Sei que a letra não ajuda, mas vamos ali, vamos lá. Propriamente ou essencialmente. Segundo momento, crimes tipicamente militares. Terceiro momento, impropriamente, quase que não saiu a palavra, opa, não, volta. Impropriamente ou acidentalmente militares, tá? Então a teoria tricotômica divide os crimes militares em três momentos distintos. Como que funciona isso, professor? Própria ou essencialmente militares. Essa primeira parte aqui. Crimes que só existem no Código Penal Militar e só podem ser praticados por militar. Tá? Então ele tem essa situação. Própria ou essencialmente são crimes que só existem no CPM e só podem ser praticados pelo militar. Quando chegarmos nos crimes em espécie, eu vou dando os exemplos e vou classificando os crimes de acordo com essa teoria. Tipicamente militar. Só existe no CPM, mas pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer um pratica. Né? São poucos os crimes cobrados na sua prova, tipicamente militares. Aqui eu gosto de citar o mais popular deles, que por incrível que pareça ainda é cometido por muita gente, que é o uso indevido de uniformes militares. Tá? O uso indevido de uniforme militar só existe no CPM, qualquer pessoa pode. Tá? Qualquer pessoa pode por motivo simples. Eu, militar da ativa, posso usar um uniforme que não me pertence, ou um civil, que não tem direito à farda, também usá-la. Por último, mas não menos importante, imprópria ou acidentalmente militares. Crimes impróprios ou acidentalmente militares são aqueles que existem no CPM, mas também estão no CP e também podem estar nas leis penais especiais ou legislação penal extravagante. Para serem considerados militares, devem atender os incisos. Segundo,
e... Opa. Segundo e ou terceiro do artigo 9º, tá? Impróprio ou acidentalmente, homicídio, furto, roubo são crimes que tem no Código Penal e também tem no Código Penal Militar. Por esse motivo, são imprópria ou acidentalmente militares. Para que eu assim os considere, devem estar acordados, né, de acordo com a previsão legal contida no inciso 2º ou 3º do artigo 9º. Beleza? Então essa é a teoria tricotômica. Quando eu falo de parte especial, é interessante que tenhamos também em mente alguns conceitos interessantes, tá? Conceitos interessantes porque o direito penal, dentre os ramos que nós temos para estudar, é aquele que mais traz palavras inéditas. O penal militar não seria diferente. Então, conceitos relacionados que você pode colher como úteis, tá? Dentro da parte especial. Primeira situação. Quando o seu examinador trouxer na prova o termo caserna. C-A-S-E-R-N-A. Caserna. Pessoal, tudo que é da caserna, toda vez que eu falar o termo caserna, ler o termo caserna, eu estou me referindo à unidade militar. Quartel. Quartel é caserna. Então, ambiente de caserna, ambiente de quartel. Outro termo muito comum, castrense. Castrense é sinônimo de militar. Então, tudo que é militar é castrense. Tudo que é quartel é caserna. Então, justiça castrense, processo criminal castrense, legislação castrense. Tudo que é inerente ao militar. 2 conceitos básicos. Terceiro conceito, superior. Pessoal, há pouco eu trabalhei com vocês, quem chegou agora, só voltar ao vídeo que você vai ter essa informação. Há pouco eu trabalhei com vocês o conceito de hierarquia e disciplina. Hierarquia, carreira militar estruturada em níveis. Disciplina, acatamento às regras e aos regulamentos. Beleza. Quando eu falo em hierarquia e carreira estruturada em níveis, numa relação jurídica entre 2 militares, sempre haverá superior e inferior. Costumo dizer até que mesmo que esses militares estejam no mesmo posto ou na mesma graduação, posto é o nome do grau hierárquico do oficial, graduação, o nome do grau hierárquico da praça, mesmo que isso ocorra, eles sempre terão uma ferramenta para identificar a sua antiguidade. Então, um militar que ocupa uma posição número 100, num determinado posto, é superior ao 101, que é superior ao 102, e por aí vai. Isso é superior. E isso, na sua prova, isso é bem interessante que você saiba. Superioridade é algo que atinge a função, nunca a pessoa. Tá? A subordinação militar, ela é funcional, não pessoal, ok? Então, conceitos iniciais. Para fechar aí 2 situações bem interessantes que vocês vão me ouvir falar muito, em especial para ajudá-los a diferenciar um crime do outro, coisas que seu examinador normalmente fará na sua prova para buscar a confusão, buscar plantar a sementinha do caos aí nos seus estudos. Verbo núcleo. Pessoal, verbo núcleo, tá? Crimes são extremamente dependentes do verbo núcleo. Verbo núcleo é aquele que descreve a conduta, aquilo que o agente praticou. Então o verbo núcleo é muito importante. Muito importante. No penal militar ele pode confundir. Penal comum isso também acontece, um pouco menos. Mas no penal militar, muitos crimes vão trazer para você aí o ato da reunião como espécie de crime. Lembre-se, pessoal, reunião não é verbo núcleo, reunir-se. Óbvio que reunião não é verbo, professor. Reunião é substantivo, ok, entenda. Reunirem-se ou reunir-se, tá? Não é verbo núcleo. O que é tipificado e é verbo núcleo da conduta é o que eu faço na reunião. Criticar o comandante, discutir ato de disciplina, ocupar quartel, praticar violência. O resultado da reunião é previsto no Código Penal. A mera reunião, só o fato de me reunir, tranquilo, isso aí está autorizado. Então, verbo núcleo, beleza? E todas as demais palavras que estão num tipo penal e que vão dar sentido ao verbo núcleo. As elementares, tá? Toda vez que você estiver diante do termo elementar, são as demais palavras de outras classes gramaticais, advérbios, adjetivos, substantivos,
preposições, conjunções e também outros verbos. Por exemplo, eu disse que reunirem-se não é verbo núcleo, mas não quer dizer que deixou de ser verbo. Tá? Reunirem-se militares ou assemelhados para ocupar um quartel. O verbo núcleo é ocupar. Ocupar um quartel, sem autorização ou sem situações específicas. Ok? Essa é a parte de conceitos iniciais, os 4 que eu separei para você. Elementares, verbos núcleo, superior, tá? São situações de hierarquia, disciplina, bem interessantes que você saiba. Caserna, castrense, tá? São situações que é popular, cai numa prova, você vai estar preparado para entender e traduzir isso em ganhos reais, pontos que você precisa para que seu nome esteja na lista de aprovados do seu concurso. Para fechar, voltando aqui no material, quando eu estava desenhando, aqui, ó, crimes de autoria coletiva necessária e eventual. Pessoal, isso é interessante porque logo no começo a gente vai trabalhar alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, como que funcionam os crimes de autoria? Como é que é essa situação de crime de autoria coletiva necessária, crime de autoria coletiva eventual? Tá? No Código Penal Militar, assim como no Código Penal Comum, mas aqui com ênfase no Penal Militar, você vai encontrar lá nos artigos 53 e 54 regras para concurso de pessoas, concurso de agentes. Quando eu pratico o crime na companhia de algum outro ser humaninho que também tem a mesma intenção que eu. Tá? Isso é prática de crimes em concurso. Ok, professor. Não me contou nenhuma novidade. Porém, a novidade está justamente no 53, parágrafos 4º e 5º. Artigo 53, tá? Parágrafos 4º e 5º. Porque nesses artigos eu tenho a inserção de uma nova informação. A figura dos cabeças. E quem são os cabeças? As pessoas que organizam, que gerenciam, provocam a ação criminosa. O líder do crime militar. E esse líder, quando houver, tem casos específicos que o Código Penal Militar nos traz, o próprio artigo 53 já deixa os casos em que eles existirão, esse líder, no processo penal criminal, processo penal criminal foi ótimo, processo criminal militar, você tem ali regras específicas de aplicar a eles uma punição mais exemplar, uma punição mais destacada da média. Então, essas figurinhas são chamadas de cabeças. Então, quando encontrarem no seu CPM, quando estiver estudando as penas para sua prova, PM Bahia, está chegando, os senhores e as senhoras verão ali a figura dos cabeças com pena maior do que um militar comum. Por que eles são punidos com maior rigor? Porque são os líderes. São aqueles que incentivaram a ação criminosa. O militarismo ele não admite essa questão da liderança negativa. O comando é inerente à função do militar, mas ele tem que ser atribuído em lei ou regulamento. Eu não posso simplesmente chegar e reunir a galera para tentar derrubar o governador. Militares, não. Isso se torna crime e, nesse caso, o crime terá uma punição exemplar para os líderes, para os cabeças. Né? Então, professor, você começou falando de autoria e chegou nos cabeças. Ok, por qual motivo? Porque os cabeças, no CPM, só existem no direito militar. Os senhores não vão encontrar a figura do cabeça de maneira tão clara, embora no CP, Código Penal, exista a questão da autoria, da autoria intelectual e tudo mais. O cabeça aqui ele vai estar ali na prática, mentorando a situação. E esse cabeça, ele, como eu já disse, terá uma punição exemplar, trazida no seu artigo, porém, ele só existirá se satisfeitas uma condição indispensável. Aqui está no material, dá uma olhadinha. Crimes de autoria coletiva necessária. Pessoal, eu tenho o necessário e eu tenho o eventual. Eventual você faz assim, ó, porque necessária, vamos puxar uma setinha. Cabeças. Eventual, não tem cabeças, tá? Então, crimes de autoria coletiva necessária. Professor, mas peraí. Como eu vou identificar um crime? Eu estou começando a estudar direito penal agora, minha primeira aula, e eu já comecei para o penal militar. Como eu vou separar um crime de autoria coletiva eventual de um crime de autoria coletiva necessária? Tranquilo, tranquila.
Crimes de autoria coletiva necessária são excludentes pela própria redação do Código. Excludentes em que sentido? O verbo já vem como conjugado numa terceira, numa pessoa do plural. Tá? Já tem essa situação específica. Vamos pegar o caso do motim. Reunirem-se militares. Já te deu o plural. Nesse caso, eu sozinho não consigo fazer um motim. Eu preciso de pelo menos um colega junto comigo para que juntos nós dois possamos enfrentar o sistema, né? Comprar uma briga com o mundo. Tá? Então, os cabeças, figura importante, que os senhores e senhoras vão ver aí, tá? Já foi inclusive cobrado agora em concursos recentes de noções em 2017, a figura do cabeça. Eu quero que vocês trabalhem esse conceito e tenham em mente que é algo bem interessante para que nós possamos aí avançar nos nossos estudos. Beleza? É a questão dos cabeças. Então, essa é a parte introdutória do Código Penal Militar. É óbvio que teria aqui muitas outras situações. Tá? Eu não coloquei no material, mas eu quero acrescentar uma situação que, já para adiantar para vocês, diz que um conceito importante é a questão do superior, mas a gente tem que olhar também o artigo 47 do Código Penal Militar. Porque o artigo 47 fala dos elementos não constitutivos do crime, situações em que eu posso até praticar um crime, mas não será um crime contra o meu superior hierárquico. A gente vai ver algumas formas típicas e a gente volta a falar disso, mas dê uma observada no artigo 47. Ainda que sua prova não cobre, tá? Não tenha a previsão específica de direito penal militar, parte geral, ainda que não tenha essa previsão específica, os senhores e as senhoras têm aí a mão, né? Tem aí a sua mão, na mão e na hora, toda a situação específica para trabalhar alguns tópicos de parte geral e, com isso, terem uma desenvoltura maior no direito militar em especial. Em especial, como eu digo, levando os pontos para casa. Tá? A partir do próximo vídeo, nós vamos comentar os crimes, vou te dar alguns exemplos, comentar as situações específicas. Tá? Essa parte inicial, esse primeiro contato é interessante para que vocês comecem a verem que o direito militar, ele não é simplesmente algo feito para apontar o dedo para a cara do militar e falar feio, 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 isso que você fez. Né? Cadeia, tá preso, cursinho de leão, na jaula. Não é essa a intenção. Faz parte, direito penal militar. As penas fazem parte. Porém, o foco do direito militar não é esse. Já é uma dica que te ajuda a separar os crimes comuns dos militares. Pessoal, os crimes militares visam proteger a instituição militarismo. Eles visam proteger a unidade, a permanência das instituições militares. E para fechar, quem são os militares no Brasil? Quem são essas pessoas? Você tem os conceitos do Estatuto dos Militares, o conceito do Código Penal Militar e o conceito constitucional. Eu geralmente trabalho com o do penal militar e do constitucional. O constitucional nos traz que, no seu artigo 142, Constituição Federal, me traz que militares são os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. O artigo 42 me traz que os policiais militares e bombeiros militares são considerados militares estaduais. E eles se encontram, tá? Eles vão ali caminhar juntos por força do artigo 144 da Segurança Pública. O artigo 144 deixa bem claro que a Polícia Militar Estadual, as polícias militares dos estados e os corpos de bombeiros militares estaduais são forças auxiliares e reservas do Exército. Por esse motivo, quando uma regra for aparentar ser excludente, tá? Quando a regra for aparentar ser excludente, os senhores e senhoras não precisam temer, porque tudo que se aplica ao Exército, por força de analogia, interpretação, atendendo um mandamento constitucional da nossa Carta Magna, será aplicado também à PM e ao bombeiro naquilo que couber. Combinados? Então é isso. Esse foi apenas o primeiro passo da nossa caminhada. Continua conosco, daqui a pouquinho tem mais. Tá? Um grande abraço. Daqui a pouquinho, crimes em espécie. Até mais.